Olá, povo de Deus, terça-feira, 19 de setembro de 2023, 24ª semana do Tempo Comum, e a nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Lucas 7, de 11 a 17. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem ao lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Nosso texto de hoje reflete um estágio mais avançado das comunidades, onde alguns cargos mais estáveis são estabelecidos. Enquanto Paulo destacava as funções mais em relação à palavra, apóstolos, profetas e doutores, aqui temos episcopos e diáconos. Episcopo se ocupava do cargo de vigilância da doutrina e diácono era servente. É claro que não podemos fazer referência direta aos ministérios que temos hoje, embora usemos os mesmos títulos, ou seja, bispos e diáconos. Nosso texto deixa entrever que havia candidaturas para o exercício desses cargos, que eram sempre demonstrações de disponibilidade para o serviço comunitário. Ainda não tinha conotação de poder, mas de diaconia, isto é, de colaboração com o andamento da comunidade. As qualidades exigidas para exercer estas funções também nos ajudam a perceber a importância do testemunho dos servidores da comunidade, sobretudo que tivessem o cuidado com o vício do álcool e com o controle da ganância, para não fazer da comunidade ocasião para o enriquecimento próprio. Também nos chama a atenção que devam se controlar na dimensão da sexualidade, sendo homens de uma única mulher. Impressionante como essas orientações são atuais, pois o que faz uma pessoa descambar no exercício do ministério sempre esteve e está ligado ao controle da libido, dos vícios e do amor ao dinheiro. A regra é bem clara: somente quem sabe governar bem a própria casa e educar bem seus filhos está apto para exercer uma função na igreja. Bem que essa regra podia voltar a funcionar totalmente nos dias de hoje. Por fim, o nosso texto apresenta também as exigências às mulheres, que devem ser honradas, sem difamação, sóbrias e fiéis em tudo. Não fica claro se isso se refere às mulheres dos bispos e dos diáconos ou para um grupo de mulheres que exerciam algum cargo na comunidade.
Sabemos que existia o grupo das viúvas, que tenha sido esposa de um só marido, que aparece um pouco mais adiante na mesma carta. Não está descartado que dentre os primeiros houvesse já celibatários, mas nunca como norma imposta. O celibato opcional, ou seja, livre da obrigatoriedade para o exercício do ministério, será sempre um sinal profético no meio de uma sociedade hedonista e por demais erotizada, como a que vivemos nos dias de hoje. Lucas 7, de 11 a 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos de uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Não foi por acaso que, quando Jesus perguntou aos discípulos o que andavam falando sobre ele, os discípulos lhe tenham dito que ele estava sendo identificado como um dos profetas, pois essa cena nos remete sobretudo ao profeta Elias, quando ele ressuscitou o filho único da viúva de Sarepta. Assim como o profeta, Jesus se sensibilizou com esta pobre mulher que iria ficar sem proteção alguma frente à morte de seu filho. A casa de uma viúva não era respeitada nem mesmo pelos representantes legais da religião, como vemos em Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Não chores, dirá Jesus à viúva, frente à morte de seu filho. Este episódio não nos revela só um aspecto da psicologia de Jesus, a sua sensibilidade, mas também a sua opção em favor dos fracos e marginalizados. Aquela mulher na sociedade a que pertencia estava incluída nessas categorias de pessoas. Jesus sabia identificar-se com aqueles que a sociedade da época descartava. Enfermos de toda espécie, leprosos, coxos, cegos, surdos, mudos, mulheres prostituídas, ou simplesmente por serem mulheres, crianças e outras categorias de pessoas desprezadas da época. No meio deles vivia Jesus, e sempre demonstrando seu carinho e atenção. Quem se propõe a segui-lo não deve ter dúvidas. É no convívio com os pobres e marginalizados que vemos mais claramente que ele continua no meio de nós. Um beijo no seu coração.